A segunda aula do curso de superfícies de Riemann desse ano, e hoje a gente vai falar de aplicações holomorfas entre superfícies de Riemann. Então, antes de começar, deixa eu lembrar brevemente o que a gente viu na aula anterior. Então, a gente começou com a definição de variedade complexa, né? Uma variedade complexa é um espaço topológico Hausdorff com base numerável munido de uma estrutura complexa. Na aula, a gente esclareceu um pouco esses termos e pôde, com essa definição mais geral, obter a definição de superfície de Riemann em apenas uma linha. Uma superfície de Riemann é uma variedade complexa e conexa de dimensão 1. Não é consenso na literatura se uma superfície de Riemann deve ser conexa ou não. Eu optei por incluir conexidade na definição para poder facilitar os enunciados. E depois a gente viu uma série de exemplos, que eu chamei de exemplos externos à teoria. São situações matemáticas usuais ou normais, onde uma estrutura complexa, apesar de não aparecer na definição, é consequência da situação. Então, o primeiro exemplo foi o exemplo de poliedros, e a gente viu que um poliedro admite uma estrutura de superfície de Riemann, apesar de parecer ter singularidades, não tem, no final das contas, é uma estrutura de superfície de Riemann lisa. A gente viu também que, se a gente considerar uma superfície munida de uma métrica riemanniana, superfície orientável munida de uma métrica riemanniana, ela admite também uma estrutura natural de superfície de Riemann. Isso foi feito por meio das chamadas cartas isotérmicas. Um terceiro exemplo que a gente olhou foi o exemplo de curvas algébricas, então, objetos definidos em C2 por polinômios. Então, esses também admitem a estrutura natural de superfície de Riemann. E, finalmente, a gente falou um pouco de continuação analítica, de forma um pouco mais abstrata, mas viu que continuação analítica de funções definem superfícies de Riemann. Hoje, o foco vai ser começar a discutir as aplicações holomorfas entre superfícies de Riemann. Então, a gente vai estar considerando como é o nome? A gente vai estar considerando um par de superfícies de Riemann, x e y, relacionadas por meio de uma função. Lembra que, por definição, uma função dessa é dita holomorfa se ela é holomorfa em cartas. Ou seja, para qualquer ponto P que eu tomar em X, vão existir abertos U contendo P e V contendo F de P, cartas sobre esses abertos. Lembra que essas cartas vão, como é uma variedade complexa, vamos chamar isso aqui de φ V, que vão tomar valores em abertos. Vou chamar aqui de, não sei, o C, contido em C, e VC, bem contido em C, abertos da reta complexa, e onde essas aplicações são homeomorfismos. Então, como são homeomorfismos, eu tenho uma aplicação induzida aqui embaixo, que vai ser φ menos 1, composto com F, composto com φV. E a gente diz que essa aplicação é holomorfa, digamos, holomorfa no ponto P, se para qualquer carta desse tipo,
a gente tem que essa aplicação, que agora é uma aplicação de abertos de C, é holomorfa. Lembra que quando a gente definiu uma superfície de Riemann, uma variedade complexa, essa definição pedia que a gente tivesse um certo número de cartas, que são homeomorfismos, e você pode achar um pouco estranho a gente definir um conceito da análise aqui, usando um conceito da topologia. Mas o ponto é que um atlas não é apenas uma coleção de homeomorfismos, é uma coleção de homeomorfismos compatíveis. E quando eu tenho dois homeomorfismos distintos de uma vizinhança, ou de vizinhanças que contêm P e se intersectam, a função de transição, que também vai ser uma função entre aberto e C, é pedida que seja holomorfa. Logo, essa definição, posso formular ela tanto para existe um elemento do atlas ou para todo elemento do atlas, que você não vai obter coisas distintas. O segredo está nas funções de transição. E com essa definição, vira um exercício praticamente de padrão, mostrar que uma série de propriedades que a gente aprende sobre funções holomorfas num curso de análise complexa, valem também para aplicações holomorfas entre superfícies de Riemann. Talvez a mais simples dessas propriedades é que as fibras de uma aplicação holomorfa, elas são sempre, quando essa aplicação holomorfa é não constante, elas são sempre discretas. Né? Então, eu anunciei aqui como proposição, se eu tenho uma aplicação holomorfa entre superfícies de Riemann x e y, que não é constante, então a pré-imagem de qualquer ponto de y é um subconjunto discreto e fechado de x. Então, a prova de um resultado assim, como é que ela funciona? Então, ela é baseada no princípio da identidade. Tá? E uma maneira de fazer ela é a seguinte. Então, a primeira observação é que f-1, se y pertence a y, então f-1 de y é fechado. Isso é simplesmente porque f holomorfa implica, pela definição, que f também é contínuo. Então, pré-imagem de fechados é um conjunto fechado. Então, agora vamos assumir que f-1 é não discreto. f-1 de y, assuma que f-1 de y é não discreto. Ok? Então, isso quer dizer que eu tenho um ponto, eu estou em x, eu tenho y, então minha aplicação F. Então, se esse conjunto é não discreto, ele é fechado, e ser não discreto quer dizer que ele possui um ponto de acumulação. Então, quer dizer que tem pré-imagens de f-1 de y arbitrariamente próximas de um dado ponto x. A gente pode considerar, então, uma vizinhança desse ponto, de modo que ela seja mapeada em uma vizinhança desse ponto, e escolhendo essa vizinhança suficientemente pequena, eu posso assumir que ambas as vizinhanças estão no domínio de cartas dos respectivos atlas. Portanto, eu posso
descer para um aberto contido em C. Aqui, vou para um aberto contido em C. E se a pré-imagem dessa aplicação holomorfa tem um ponto de acumulação, a gente sabe que nesse aberto, pelo princípio da identidade, F tilde é constante. Então, acontece que a pré-imagem de F-1 de Y não é apenas discreto, mas ela também contém F-1 de Y. Contém a vizinhança aberta de... vou chamar isso aqui Y0, que é um ponto de acumulação. De F-1 de Y. Ok? Então, eu posso tomar A contido em X, A igual a componente conexa de F-1 de Y, que contém Y0. Então, esse argumento essencialmente mostra que o A, se eu pegar qualquer ponto no bordo de A, eu tenho... Ou seja, dá para mostrar que o bordo de A é vazio. Ou seja, todo ponto é um ponto interior. Para qualquer ponto do bordo de A, eu tenho que... eu posso repetir o argumento anterior e mostrar que tem uma vizinhança contendo esse ponto. Ou seja, isso de fato não acontece. E o que a gente está mostrando é que A é aberto. Além disso, como é componente conexa fechado, ele também é fechado. E como a hipótese de X, na definição de superfície de rima, X é assumida conexa, eu tenho que X, por conexidade, X é igual a A. Esse é o típico, em várias situações você pode adaptar esse tipo de argumento para adaptar resultados locais na situação global, sob a hipótese de conexidade. Bom? E um corolário imediato, né, que se eu tenho uma aplicação holomorfa não constante entre duas superfícies e o domínio é uma superfície de rima compacta, então a pré-imagem de qualquer ponto é um conjunto finito, simplesmente porque conjuntos discretos de compactos são finitos. Ok? Muito bem. Então, outro resultado que a gente pode pegar emprestado da teoria da análise complexa é que aplicações holomorfas não constantes são abertas. Né? Então, seja F uma aplicação holomorfa entre superfície de rima, se F é não constante, então F é uma aplicação aberta. Isso também é uma consequência do teorema da identidade, e o argumento não tem nenhuma dificuldade. Né? Se eu tenho um ponto Y igual a F de X, aqui em Y, aqui eu tenho X, ponto X, a F envia X em Y, eu sei que eu posso tomar uma carta, aberto a vizinhança aqui, vai para um aberto B aqui, aberto BC
aqui, todos esses abertos contidos em C. Tilde aqui. Uma carta. E a minha hipótese é que esse ponto φ de x é mapeado em psi de y. E se essa aplicação f é não constante, então f tilde é não constante, e essencialmente pelo resultado anterior, né, porque as filas são discretas, e φ de x é mapeado em psi de y. Mas vale o teorema da aplicação aberta, essa aqui é aberta. Portanto, a imagem contém uma vizinhança de psi de y, e essa vizinhança vai estar aqui. Posso subir. Para a imagem de aberto é aberto. Então, mais um resultado que a gente tem de graça da teoria de análise complexa. E um corolário é que se eu tenho uma superfície de Riemann compacta e uma aplicação holomorfa não constante, então F é sobrejetiva e Y tem que ser compacta também. Né? Essa aqui é compacta. Então, a conclusão é que Y é compacta e F é sobrejetiva. Simplesmente porque a F, insisto, é uma aplicação contínua, imagem de compacto é compacto por uma aplicação contínua, portanto, a imagem é fechada, mas também, pelo teorema anterior, a imagem é aberta. Aberto e fechado, numa variedade conexa, tem que ser tudo. A prova é simplesmente que a imagem é fechada, porque X é compacto, e a imagem é aberta pela proposição 3.3. Muito bem. E, na verdade, as aplicações holomorfas são objetos muito mais rígidos do que essas duas proposições podem deixar no TV. Então, antes de discutir isso, deixa eu fazer um exemplo. Vocês devem estar achando um pouco estranha a minha terminologia, eu provavelmente até tenho uma certa dificuldade de manter ela consistente. Quando olho para uma aplicação entre duas superfícies, eu estou chamando de aplicação, e quando é alguma coisa que toma valor em C, eu estou chamando de função. É um pouco estranho, mas eu optei por fazer assim, não sei se é a melhor escolha, é um pouco justificada pelo uso clássico desses termos. Mas aqui eu quero meio que botar os dois termos no mesmo pé, né? E deixa eu falar um pouquinho de funções meromorfas. E quero entender que essas funções meromorfas são, de fato, aplicações em uma certa superfície de Riemann. Então, vamos considerar uma superfície de Riemann X, um aberto dela, e uma função que assume valores em C barra, que é o chamado a reta complexa estendida, o plano complexo estendido, e que é simplesmente C união um ponto extra, que a gente chama de infinito. Uma função desse tipo é chamada meromorfa, se para todo P nesse aberto U, sempre ajuda a ter um desenhozinho do lado, né? Aqui eu estou com X, eu tenho um ponto P de um aberto U, e eu tenho aqui uma função F de C união um ponto extra, um ponto infinito. Tá? Então, eu vou dizer que essa função ela é meromorfa se para todo P pertencente a esse aberto U,
Existe um aberto talvez um pouco menor, V, tal contendo P, e funções holomorfas nesse aberto, tal que F, restrito a V, é G sobre H. Eu vou pedir, é claro, para que isso faça sentido, não seja a função constante igual a infinito, eu vou pedir que H não é identicamente zero. Tá bom? Então, aqui eu estou definindo uma aplicação fora dos pontos onde ela vale infinito, ou seja, fora dos pontos. Aqui a convenção é que quando eu divido por zero, eu estou indo para o infinito. Então, fora dos pontos onde H é zero, isso é simplesmente uma aplicação holomorfa. E eu estou tratando esses pontos extras, pelo menos nessa definição, como uma coisa um pouco diferente. Nos zeros de H, que não são zeros de G, eu estou mandando os pontos no infinito. Mas você pode fazer um pouco melhor, é que esse plano complexo estendido admite uma estrutura natural de superfície de Riemann. Tá? Então, para dar uma definição, uma estrutura natural, eu tenho que dar um atlas. E o atlas é o seguinte, você pode construir um atlas apenas com 2 homeomorfismos. Um é simplesmente a vizinhança do zero, é o próprio C. Então, esse aqui vou ver 2 abertos. Então, tem um atlas de C barra. Eu vou ter 2 abertos, que é C união infinito. Um aberto é o próprio C. E o outro aberto é o C estrela. Eu tiro fora o zero e considero o infinito. Nesses abertos, eu vou fazer a interseção deles. Vai ser o C estrela. Né? Então, isso aqui é o C estrela. União zero. E eu vou considerar a interseção C estrela e eu vou considerar como função de transição 1 sobre C. E a gente pode relacionar essa superfície de Riemann, que eu acabei de descrever, com a superfície de Riemann que a gente viu, na verdade, como a variedade complexa Pn, mas eu posso relacionar com a superfície de Riemann, P1, que é via essa aplicação. Então, é possível observar que com a estrutura complexa que eu defini em C união infinito, essa aplicação é um biolomorfismo. Então, de fato, uma função meromorfa, como definida acima, é uma aplicação de U em PU. Ok? Então, vamos continuar. Como eu falei, essas aplicações holomorfas são muito rígidas. Né? Na verdade, não é difícil ver que elas têm o que a gente chama de forma normal local. Perceba que para eu poder entender o que é uma superfície de Riemann, como é que é uma aplicação, uma vizinhança de uma superfície de Riemann num ponto X, via uma vizinhança no ponto Y, eu tenho a liberdade para escolher cartas. Nessas vizinhanças. E essa liberdade é grande, porque dado uma carta que pertence a um certo atlas, eu posso obter outras cartas compatíveis com aquele atlas, simplesmente compondo essa carta com aplicações de abertos de C. A mesma coisa eu vou ter no outro lado. Então, eu tenho a liberdade de mudar coordenadas, tanto no domínio, quanto no contradomínio, para buscar a forma mais simples de exprimir uma aplicação holomorfa dada. E o ponto é que, se eu tenho uma aplicação holomorfa, né, entre duas superfícies de Riemann, e eu localizo na vizinhança de um ponto no domínio
e da imagem dele, eu posso escolher uma carta compatível com o Atlas que eu estou considerando, onde essa aplicação é extremamente simples. Eu posso assumir, inclusive, que os domínios são discos, e a minha aplicação é simplesmente a aplicação que envia Z, em Z na potência M, onde M é um número natural. Bom, não quero entrar em discussão se é zero natural ou não, vamos deixar claro que é pelo menos 1. Porque se fosse zero, eu estaria falando da aplicação constante, que não é o caso por nossa hipótese. Tá bom? E a prova disso não é extremamente simples, né? E a gente viu, normalmente é visto isso em função complexa, né? Então, essencialmente, primeira coisa que eu posso escolher um atlas, uma carta, desculpa, centrada em X e outra carta centrada em Y, onde a aplicação induzida, vamos dizer, não existem cartas centradas em X e Y, faz que a aplicação induzida vai ser alguma coisa do tipo induzida nas imagens das cartas é da forma Z vai em Z na M vezes U de Z com U de zero diferente de zero. A única coisa que eu fiz foi escolher uma carta. Para ter isso, a única coisa que eu fiz foi o quê? Eu escolhi uma carta centrada em X que envia X no zero, uma carta centrada em Y que envia Y no zero, e, portanto, eu sei que a minha aplicação é desse tipo. Você pode verificar isso de várias maneiras. Uma maneira, por exemplo, é escrevendo a série de potência centrada no zero dessa aplicação. Como manda zero no zero, vai ter um certo inteiro aqui, m maior ou igual que 1. Isso aqui é porque eu estou assumindo que nessa carta eu estou enviando zero no zero, e o de zero não constante. Bom? Agora, eu posso escrever como o de Z não constante, restringindo um pouco aberta a imagem, eu posso reescrever isso simplesmente como sendo Z vezes o de Z elevado a 1 sobre M, a M. Né? Então, se eu considero, essencialmente isso já está me mostrando que eu consigo, em certas coordenadas, né, escrever, deixa eu chamar isso aqui, eu consigo escrever essa aplicação como Z vai em Z na M. Bom? Então, para fazer isso, é simplesmente alterando com o seu basta então, para concluir. Basta compor a carta centrada em X com alfa Z igual a Z vezes U Z.
a 1 sobre M. E também, uma outra observação é que esse inteiro tem houveram várias escolhas, né, para fazer essa construção dessa normalização da aplicação, mas uma coisa que vocês podem ver é que essa normalização é única, né? E uma maneira de ver isso, essencialmente, é olhar e contar as pré-imagens de pontos próximos a Y e pontos próximos a X. Fica claro dessa expressão que quando eu tenho um ponto aqui, eu vou ter exatamente M pré-imagens. E isso dá a unicidade desse M e também sugere a definição. A gente vai chamar esse M como o grau local de F no ponto X. Bom? Então, estou repetindo aqui a proposição, né, o enunciado, e, como eu falei, eu tenho esse inteiro M, que é o que aparece aqui. Ele é o chamado grau local de F no ponto X. Uma convenção meio boba, mas se o F for uma aplicação holomorfa constante, eu vou definir o grau local como infinito. E se eu tenho uma outra definição, isso aqui é a definição de ponto crítico. Perceba que quando eu estou num ponto onde o grau local é 1, a minha aplicação não é simplesmente localmente injetiva, mas tem derivada diferente de zero naquele ponto. Tem diferencial diferente de zero. Então, os pontos críticos eu posso definir como sendo os pontos em que o grau local é positivo. Positivo. É estritamente maior que 1. Né? E as imagens dos pontos críticos a gente chama de valor crítico. Então, novamente, especializando para o caso de superfícies de rima compacta, se eu tenho um X, uma superfície de rima compacta, e uma aplicação definida nela não constante em outra superfície de rima, o conjunto de pontos críticos e o conjunto de valores críticos de F são conjuntos finitos. Tudo bem? Tudo bem. Então, talvez o resultado menos elementar, menos trivial que a gente tem até agora, que a gente vai ver nesse momento, é esse resultado, que, para quem já fez um curso de topologia diferencial, já estudou o grau de aplicações no contexto da topologia diferencial, vai soar bastante familiar. Mas aqui a gente está no curso superfície de rima, não estou assumindo topologia diferencial, e vamos enunciar nos nossos termos. Se eu tenho x e y superfícies de rima compactas, e uma aplicação holomorfa não constante entre elas, então, para qualquer dos pontos que eu escolhi em y, né, então eu tenho x, f, y. Então, não importa quais pontos eu escolho em y, se eu contar o número de pré-imagens, mas onde eu conto com multiplicidade os pontos com grau estritamente maior que 1, a gente tem que esse número vai ser o mesmo. Ou seja, em geral, cardinalidade de f-1 de y1 é diferente da cardinalidade de f-1 de y2. Mas o grau local nos dá uma maneira de contar os pontos na pré-imagem, associando um inteiro a cada um deles, uma multiplicidade, que garante
que esse resultado vai ser o mesmo. Tá bom? Então, como é que a gente prova uma coisa desse tipo? Então, vamos começar definindo o conjunto AK, que é o conjunto dos pontos Y pertencente a Y, tal que a soma do grau local dos pontos de F nos pontos da pré-imagem de Y é maior ou igual que K. Tá bom? Então, vamos mostrar a estratégia, mas deve ser clara para a maior parte de vocês. A gente vai mostrar que AK é aberto. AK é aberto e fechado. Portanto, AK tem que ser tudo. Ou vazio. Né? Se eu mostrar isso, isso vai implicar, por conexidade, que AK é todo X ou AK. Ou AK é todo Y. Ou AK é igual a vazio. Então, por que AK é aberto? Bom, essa que seria aquela hora que na aula eu ia parar, ia pedir opiniões para vocês. Se vocês quiserem dar, fiquem à vontade. Né? Mas eu sei que não é muito fácil a gente fazer interação com isso. Então, o fato que AK é aberto, isso aqui é uma consequência da forma local. Tá certo? Então, por quê? Eu sei primeiro que todo... vamos pegar um Y aqui na imagem. E vamos considerar as pré-imagens do Y. Aqui no X. Tudo bem? Então, eu tenho vários pontos. Agora, o teorema anterior nos diz o seguinte, que vão existir vizinhanças para cada um desses pontos. Eu sei que esse conjunto aqui é finito, porque X é compacto. Então, vai me dar, o teorema anterior vai me dar uma vizinhança dessa primeira pré-imagem aqui, onde a minha aplicação é Z vai para Z na M. O mesmo teorema, vamos chamar de 1, vai me dar uma vizinhança onde essa aplicação aqui é V, M2. Talvez com abertos ligeiramente diferentes. Mas o ponto é que se eu tomar um ponto suficientemente próximo a Y, aqui nesse primeiro aberto vão aparecer M1 para imagens. No segundo vão aparecer M2 para imagens. E assim sucessivamente. Logo, para esses pontos próximos a Y, pontos que estão na interseção da imagem das cartas onde essas coisas valem, onde essas expressões locais valem, a gente tem que o número de pré-imagens é certamente maior ou igual. Eu estou contadas com multiplicidade. Essa soma dos graus é maior ou igual. Eu posso ter esquecido algum ponto, né? Pode ter aparecido um outro ponto longe, mas aqui perto eu já vou garantir que vai valer as desigualdades. Tá bom? Então, isso é uma consequência da forma local.
E o segundo passo é mostrar que AK é fechado. E AK é fechado, a gente pode fazer tomando uma certa sequência. Né? Então, vamos pegar um ponto Y, pertencente a Y, e eu posso tomar uma sequência YI, Y, na verdade, pertencente a K, e eu posso tomar, ou vamos tomar um Y que não pertence a K, e eu posso tomar YI, uma sequência que converge para Y. E essa sequência, todo elemento dessa sequência, pertencente a AK. Tá bom? Desculpa, não preciso falar que essa sequência, esse elemento não pertence a K. Deixa eu simplesmente falar, pegar um ponto de acumulação de AK. Que fica melhor assim. Então, Y é um ponto de acumulação de AK. Agora, eu sei que o conjunto dos valores críticos é finito. Então, eu posso supor que nenhum desses YI é valor crítico. Tá certo? E para cada elemento desse, para cada YI, eu posso escolher sobre cada YI, eu tenho X, K, I. Pré-imagens, eu tenho K pré-imagens, que eu vou denotar assim, X1I, XKI, que são enviadas por F nesses YIs. Agora, como YI converge para Y e a F é uma aplicação contínua, pré-imagem de fechado é fechado, eu tenho que esses X1I, XKI vão convergir para a pré-imagem de F-1 de I. De Y, desculpa. Do Y vai para infinito. É claro que eles não vão convergir para pontos distintos, eles são pontos distintos, mas eles vão convergir, digamos, vão ter 3 que vão convergir para um, 2 que vão convergir para um outro, mas você vê que o número que está aparecendo aqui dá uma cota inferior para o grau local de F nesses pontos. Então, somando novamente, no ponto Y, a gente garante que essa soma é maior ou igual que K. Isso garante que esse AK é fechado. Colocando as duas coisas juntas, AK aberto e fechado, a gente tem que AK é igual a Y ou AK é igual a vazio. Mas é claro, como temos uma aplicação, como X é compacto, tem um cara que tem um ponto que tem essa soma de graus locais finito. Então, já para esse sujeito não é vazio, então vai ser sempre constante igual a todo mundo. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, eu poderia ler as notas e copiar os argumentos das notas com os mesmos detalhes. Eu vou tentar meio que explicar de uma forma um pouco mais informal o que estão nas notas e vocês podem ler os detalhes, é claro, nas notas. E devem ler os detalhes, ou talvez até melhor, construir os detalhes por si só. Deixa eu definir aqui
pode fazer uma definição, que eu esqueci de colocar. Se eu tenho f, xy, holomorfa, não constante, e x e y, superfícies de Riemann, compactas, então a gente define o grau de f como sendo a soma dos graus locais. Opa! Ô Jorge, a compacidade de x você usou para falar só que você só usou agora no final para falar que essas sequências de x se convergem? Isso. Ou não? A gente usou certamente ali, deixa eu só... meu cérebro está tentando acertar isso aqui, eu já vou pensar no que você falou também. Tá. A gente certamente usou ali para garantir que os x's convergem. Aqui, a gente usou também... Para mostrar que é aberto? Não, né? Não, a gente não mostrou que é para mostrar que é aberto. A gente usou para mostrar que é fechado. Acho que você tem toda a razão. Foi só para garantir que eu tenho essa convergência aqui nesses pontos. Tá. Obrigado. Porque o que a gente está usando, né, pegando que é pré-imagem dessa sequência, e pegando um ponto de acumulação, estou pegando, então, um fechado, posso pegar uma sequência convergindo para esse ponto, uma sequência discreta, convergindo para o ponto, e aí a união com o ponto de acumulação é um fechado, olho para a pré-imagem, eu tenho um fechado, e não tem porquê essa sequência convergir, né? O ponto de acumulação não precisa estar lá. Isso mesmo. Então, deixa eu voltar aqui para o meu... Então, aqui eu vou pegar pontos na pré-imagem de um y. Qual y? Não importa. O que a gente acabou de mostrar é que não importa qual y a gente pega, esse número vai ser sempre o mesmo. Então, é natural a gente tirar fora da notação o x e definir isso como o grau global, a soma desses graus locais. Perceba que aqui tem uma outra vantagem de assumir superfície de Riemann como variedade complexa de dimensão 1 conexas. Né? Eu estou usando conexidade para dizer, por exemplo, a gente já viu com o corolário anterior, que a minha aplicação F é sobrejetiva, desde que seja não constante, e, portanto, não importa, eu sempre pegar qualquer Y aqui na imagem, vai ter sempre para a imagem, que ela é sobrejetiva, e mais, não só vai ter sempre pré-imagem, mas as pré-imagens contadas com a multiplicidade correta é constante. Número de pré-imagem. Contado com multiplicidade correta. Tá bom? Então, um exemplo, uma proposição, exemplo. Se eu tenho uma aplicação de P1 em P1, de grau D, então ela pode ser escrita como quociente de dois polinômios. Quem fez o curso de análise complexa comigo no IMPA, viu que a gente mostrou isso lá no análise complexa e teve um certo trabalho para mostrar isso. E aqui a gente vai ver que a prova, para a gente, é muito simples. Né? Então, como é que a gente faz? Então, eu tenho em P1, lembra que eu identifiquei P1 como C união infinito, né? E nessa identificação, a gente tinha dois pontos especiais. A gente tinha o ponto 0 e o ponto infinito. O ponto 0, a gente viu como 0, 1. E o ponto infinito como ponto 1, 0. Então, a gente tinha aquela identificação que fazia isso. Então, agora vamos lá.
Vamos pegar a pré-imagem do zero. Então, essa pré-imagem vai ser o quê? Vai ser um certo número de pontos. A1, B1. E aqui eu vou fazer o seguinte. Quando o ponto tem grau, quando a F tem grau local 2 na pré-imagem desse ponto, eu não vou colocar isso na notação, o que eu vou fazer é repetir. Eu vou escrever ele várias vezes. Então, se o grau local é 3, o grau local é 3 em A1, B1, eu vou colocar aqui na minha lista 3 entradas que são A1, B1. Tá bom? Então, com essa convenção, eu sei que o número de pré-imagens com multiplicidade vai ser igual a D. Então, eu vou ter que ir aqui até AD, BD. Opa. E a mesma coisa, quando eu tomar a pré-imagem do infinito, eu vou ter D pontos com essa mesma convenção. Vamos chamar de alfa beta. Alfa 1, beta 1. Opa. Alfa J, beta J. Alfa D, beta D. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar P o polinômio que é simplesmente o produto, polinômio homogêneo de grau D, que vai ser o produto de B, I, X, menos alfa, menos AI, Y. E aqui eu vou fazer esse produto de I igual a 1 até D. Bom, eu tenho um produto de D polinômios lineares homogêneos. Então, isso tem grau D. E perceba que o P em AI, BI, por escolha, ele é zero. Da mesma forma, eu escrevo o Q como sendo o produto de I igual a 1 até D de beta I X menos alfa I Y. Da mesma forma que de alfa I beta I vai ser zero. Tá bom? E o ponto é que agora eu considero se eu defino F assim, se eu defino G assim, P, XY, Q, XY, em princípio isso parece uma função G definida em C2, mas eu já estou colocando aqui na minha notação que ela está descendo para uma função em P1, né? Porque se eu multiplico o valor daqui por lambda, vamos botar com vírgula aqui. Se eu multiplico esse lado aqui por lambda, a gente tem que isso vai ser P. Opa. XY. Logo, G induz. G que está definida de C2 em C2, ela induz aplicação. De G, de P1 em P1. Agora, o que eu posso fazer é comparar essa G com a minha F. Ora, mas a gente já viu que a aplicação em P1, assumindo valores em P1, eu posso pensar ela como uma função holomorfa. E aí eu posso fazer F sobre G. Dividir F por G. Vendo F como uma função meromorfa. E G também. Agora,
Você se pergunta, quem é o conjunto de zeros dessa função? Ora, o conjunto de zeros tem que ser zeros de f dividido, aí os zeros dessa função vêm dos zeros de f e dos polos de g. Da mesma maneira, os polos dessa função vêm dos polos de f e dos zeros de g. Ora, mas eu escolhi f e g para ter exatamente o mesmo número de zeros e polos com multiplicidade. Então, essa função não tem zero nem polo. Mas a gente já viu que as funções holomorfas, elas têm que ser... Bom, aqui vamos botar classe. Ela tem que ser sobrejetiva. Se ela não tem zero, quer dizer que ela é constante. Então, essa função é constante, e no final eu tenho que... a minha f é lambda, ou mu, eu estou usando lambda demais, vezes g. E, é claro, posso alterar p para que troco p por mu p para ter o resultado. Eu usei aqui na prova, eu usei o corolário. Tudo bem? Era essencialmente isso o que eu queria mencionar. Agora eu queria só apontar, fazer um comentário sobre essa proposição 3.3. Então, você está vendo que as aplicações holomorfas entre duas superfícies de Riemann diferentes são extremamente simples. E, essencialmente, foi por quê? Porque a gente teve liberdade de escolher coordenadas no domínio e, de forma completamente independente, coordenadas no contradomínio. Isso tornou tudo extremamente simples. Agora, em situações naturais, você é levado a considerar aplicações de variedades ou de superfícies de Riemann ou de variedades nelas mesmas. Isso é o objetivo da dinâmica, né? Estudar aplicações da variedade nela mesma e entender o comportamento dos iterados ou das órbitas dessas aplicações. Então, se você está interessado em entender uma aplicação da variedade nela mesma, você agora não tem mais a liberdade de mudar a coordenada de forma independente, no domínio e no contradomínio. Porque o domínio e o contradomínio são iguais. E tem toda uma teoria, que é a teoria de formas normais de diffeomorfismos, que estuda esse problema. Você quer formas normais, você quer simplificar uma aplicação holomorfa, né? Então, eu tenho aqui C0 indo para C0. Isso aqui é simplesmente para dizer que eu estou enviando uma vizinhança da origem em C e uma vizinhança da origem em C, vizinhanças indeterminadas. Eu vou considerar o germe, né, como a gente viu na aula passada. E eu quero simplificar esse germe. Para simplificar, o que eu tenho que fazer? Eu quero escolher coordenadas, escolher uma mudança de coordenadas φ, tal que essa aplicação seja a mais simples possível. Então, uma situação em que isso não é difícil fazer é quando eu tenho uma aplicação holomorfa com derivada de norma diferente de 1. E, nesse caso, você consegue construir essa aplicação e você consegue tornar a sua função equivalente à parte linear da função. É uma função linear. Note que já aqui você já vê um primeiro invariante que pontos fixos de aplicação possuem. A diferencial, ela não é trocada quando eu faço conjugações dessa forma. No caso em que eu troco φ, eu tenho a liberdade de colocar φ e psi diferentes,
a derivada não faz o menor sentido mais. É simplesmente zero ou não zero. Aqui não, aqui o valor da derivada no ponto faz sentido, é guardado, é preservado por essa mudança de coordenadas. Tá bom? E, então, tem nas notas, tem um esboço da prova desse resultado, e eu convido vocês para fazer um exercício que é preencher os detalhes dessa prova, que pode ser divertido. E aqui eu quero observar que quando essa hipótese não é satisfeita, quando a norma da derivada é igual a 1, então isso é uma área de pesquisa muito recente, na verdade. Começou lá com Poincaré e companhia, muito tempo atrás, mas que até a década de 90 estava recebendo contribuições importantes. Então, tem problemas muito difíceis que nem sempre você consegue. Se essa hipótese não é satisfeita, isso não é verdade, em geral. E trabalhos que esclarecem quando isso é verdade são bastante profundos. Então, o que aparece aqui quando filhinha de zero, norma igual a 1, e filhinha de zero não é raiz da unidade, a existência de φ depende de propriedades diofantinas de f' de zero. Ou seja, a condição para você existir sempre existir uma φ vai depender da derivada no ponto zero. Isso aqui tem uma série de resultados que começam com, acho que Ziegel, e culmina com trabalhos de... Tem o Kremer também. E Yokoi e Perismar, que resolvem isso aí completamente. Tem o Kremer, tem o Ziegel, Briuno, que fez um avanço muito grande. Briuno formulou a condição necessária e depois Yokoi e Perismar mostraram que era suficiente. Ou talvez só Yokoi, eu não sou especialista da área. Mas é só para dizer que, às vezes, dois problemas muito parecidos, né? Tem respostas completamente diferentes, níveis de dificuldade completamente diferentes, simplesmente pelo fato do problema anterior, que é a forma local para aplicações, onde domínio e contradomínio não tem relação, você tem muito mais liberdade, você tem a possibilidade de escolher tanto φ quanto psi, e aqui, quando você pode escolher apenas φ, o problema muda de figura. Tá bom? É isso que eu tinha preparado para vocês. As notas já estão na página e também já tem as notas mais ou menos do que eu vou falar na aula que vem. Tá bom? Vou parar a gravação.